Oi, glorioso, aleluia. Então, boa tarde, repetindo, amigos, bem-vindos. Hoje é dia 22 de 5 de 2023 e é segunda-feira e são 15 horas e 43 minutos. Aleluia, glória a Deus. Então, o título da mensagem é: O Senhor Jesus Cristo nos ajuda a vencer todos os inimigos. Aleluia, glória ao Senhor. E vamos meditar na palavra de Deus, a ver coisas bastante importantes. Aleluia, glória ao Senhor. Então, em Gênesis 3, 16 a 20, aprendi que o pecado só traz problemas, como foi no caso da Eva, do Adão, e, e que depois o Senhor deu-lhes umas túnicas porque teve misericórdia deles, não é? Glória ao Senhor. E de nós, seus descendentes, né? E em 2 Coríntios 1 a 3 aprendi que Deus é amor. E o amor é misericordioso. Podemos ver isso em 1 Coríntios 13, 3 a 8. Apesar de Deus ser amor, Ele é justo e é perfeito. E na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma que corrompa ou contamine. Só entrarão os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aleluia. Em Levítico 20, 26, 26, verso 26, em Levítico 20, 26, aprendi que Deus é santo ou puro e está separado de todo o mal. O Senhor Jesus Cristo disse que o diabo nada tem nele, naquele tempo em que estava sobre a terra e nunca terá. Glória a Deus, aleluia. João 14, 28 a 31. E nós, a Igreja, da qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, o chefe máximo, eh, nós, a Igreja, da qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, deve, vou repetir, nós, a Igreja, da qual o Senhor Jesus Cristo é a cabeça, sim, essa Igreja deve purificar-se. O censo 9, 21, Efésios 5, 23, 2 Coríntios 7, 1. Ser santo também significa que não devemos prejudicar os nossos irmãos ou descendentes do mesmo Pai, que neste caso a que me refiro é Deus, o Pai Celestial. Aleluia! Então, eh, vamos ver alguns versículos sobre quem são os filhos de Deus. Os filhos espirituais, né? Filhos do Pai humano são humanos, mas filhos de Deus são espíritos nascidos de novo. Então, quem são os filhos de Deus? São os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e que nasceram de Deus. Filhos de Deus, ah, filhos de Deus são os que estavam separados dele pelo pecado original da Eva e do Adão, e portanto eram filhos do diabo e não de Deus. Mas o Pai Celestial nos vivificou, reanimou. Deus fez isto pela graça do Senhor Jesus Cristo, não porque nós merecêssemos. Deus fez isto pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua comunhão do Senhor Espírito Santo. Portanto, a palavra do Senhor diz, São Paulo diz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Senhor Espírito Santo sejam convosco. 2 Coríntios 13, 14, Efésios 2, 1, 8. Em Mateus 13, 37 a 42, aprendi que o joio, na parábola que o Senhor Jesus contou,
O joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. O sangue de Jesus a vencer na cruz. Estes serão lançados na fornalha de fogo, porque têm por pai o diabo, pertencem ao diabo porque não receberam Jesus como Salvador. João 8:44. Mas enquanto estiverem neste planeta, podem arrepender-se e podem receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O São Paulo diz: para mim era melhor morrer e estar com Cristo, mas quero ficar para pregar o Evangelho. Mais ou menos isso. Mas nesta parábola de Lucas 16, 19 a 31, são citados pessoas que existiram mesmo. O Abraão e certamente o Lázaro também teria existido. Portanto, a palavra de Deus diz que quem comete o pecado e não se arrepende e nem pede a Deus que o perdoe e não recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é do diabo e é filho do diabo. 1 João 3:8. Esta história do rico e do Lázaro é interessante porque o rico não, não queria fazer bem a ninguém, era um ímpio, vestia-se bem, tinha tudo, mas o Lázaro era um homem muito pobre que estava aflito e o rico não lhe ligava nem o ajudava. Portanto, o rico morreu, foi para o inferno e o Lázaro, quando morreu, vieram os anjos e levaram-no para o seio de Abraão, que era o lugar onde estavam as pessoas que morriam e que não iam já para, 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 para o céu, vamos dizer assim, né? Então, devemos ter cuidado e receber, ouvir a palavra de Deus para termos fé, né? E para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da morte e do juízo. E então devemos estar preparados, recebendo Jesus como Salvador. Eu fiz isso, eu recebi Jesus como Salvador. Como é que é isso? Eu estava desempregado, havia 4 meses, não recebia nada, 120 dias é muito tempo, procurava e procurava e procurava e não encontrava. Até que um dia me ensinaram 4 palavras, mais ou menos, que era Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Mais ou menos essas palavras. Isto foi no domingo, na segunda-feira já tinha emprego, fui receber 4 vezes mais, aleluia. Portanto, quem são os filhos de Deus? São os que creem no Senhor Jesus Cristo. São os que ouviram a palavra de Deus, que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Rei, Senhor e Salvador, e que nasceram do Senhor Espírito Santo, que é o Senhor Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade e que quer que sejamos salvos. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, mas como as pessoas não querem ouvir a sua palavra, a palavra de Deus, o Espírito Santo não pode fazer que eles recebam Jesus, porque eles não sabem, não querem ouvir, não querem. Deus não pode obrigá-los, né? Então, quem são os filhos de Deus? São os que nasceram do Senhor Espírito Santo e que são guiados por Ele, pelo Senhor Espírito Santo, e o reconhecem como Espírito de adoção. Romanos 8, 14, 17. O Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, é o primogênito, e espiritualmente Ele é Deus, mas tornou-se homem para nos salvar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se a pessoa não se quer reconciliar, não quer ficar em paz com Deus, nada pode ser feito, porque o Adão pecou, ficou separado de Deus. Agora temos que ficar novamente amigos de Deus. Então Deus nos elegeu os filhos dele, nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou
O Senhor diz: Ide e pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, são todos chamados. O facto de a pessoa dizer: não sei se ele me predestinou, se ele me elegeu, não tem nada a ver. Ele é que tem que saber se quer ou não. Então, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para que pertencêssemos ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja. E Jesus é a cabeça da Igreja. Então, Deus quer que nós como predestinados, escolhidos, predestinados, o Senhor quer que louvemos a sua graça. Ele fez tudo de graça. E nos está a dar o ar para respirar, nos está a dar a alimentação, sabedoria para comermos, etc. Então nós devemos louvar o facto de Ele nos dar tudo de graça. Então, aos seus filhos, Deus deu o seu o espírito de sabedoria e de revelação. E Deus iluminou os nossos olhos espirituais, a nossa capacidade de entender a Sua palavra. E tudo isso, lembro-me do rei Nabucodonosor, nunca agradecia nada a Deus. Então um dia ficou ah, quase louco ou louco, e 7 anos ele comia como os animais, como os burros, como comia palha, etc. Até que Deus teve misericórdia dele e ele ficou novamente o rei de, lá de um grande país, que eu agora não me lembro, Babilónia, né? Então, os demónios vieram sobre ele e enganaram-no. Então, repetindo, o Espírito, Deus deu-nos aos seus filhos o Espírito de sabedoria e de revelação, e Deus iluminou os nossos olhos espirituais, ou seja, a nossa capacidade de entender a Sua palavra. Deus nos deu a Sua autoridade sobre os demónios. Marcos 16, 17. Deu-nos a sua autoridade sobre todo o principado, poder, potestade, domínio e todo o nome que se nomeia, etc. Como nós estamos no corpo do Senhor Jesus Cristo, temos a mesma capacidade que Ele tem se lhe obedecermos em tudo. Glória ao Senhor, aleluia. Então, em Apocalipse 3, 19 e 22, aprendi que deve ser zeloso para servir a Deus, ensinando e pregando o seu Evangelho. E em Lucas, capítulo 21, verso 15, aprendi que o Senhor Jesus Cristo me dará sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer os homens ímpios. E Êxodo 4:12, o Senhor me ensinará o que devo falar. Jeremias 1:4-10, aprendi que não devo ter medo, porque Deus sempre está comigo, para sempre está comigo, para me livrar. Ele tocará a minha boca e porá as suas palavras na minha boca, aleluia, a mim, no meu cérebro. Em Isaías 6:5-8, aprendi que Deus vai mandar um dos seus anjos que tocará a minha boca com uma brasa viva do altar, uma brasa espiritual, o altar de Deus que vai purificar o meu pecado e a minha iniquidade. Então, amados, perante tudo isto, eh, peço que você, amigo, quando puder, agora ou logo, clique na mãozinha, compartilhe este vídeo e se inscreva no nosso canal. Deus o abençoará mais e mais e mais. Aleluia! Estamos terminando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco e comigo também. Aleluia! Glória ao Senhor.